Boa tarde a todos e a todas. Nessa aula de hoje, nós vamos então corrigir aquela questão 5, 6 e 7 da última atividade que eu passei. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o pensamento algébrico. É um conteúdo bastante importante, porque inicia agora no 7º ano e vai prolongando, vai para o 8º, 9º, ensino médio, para a vida toda de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhando a tela aqui com vocês, só para vocês entenderem qual é as questões que eu estou falando. Semana passada, nós estávamos corrigindo essa atividade aqui, ó. Nós corrigimos a número 4 todinha, foi quando eu tive uma consulta. E aí eu tive que deixar vocês para ir nessa consulta. Mas aí eu deixei já corrigida até a questão de número 4. Ficando então essa questão número 5, número 6 e número 7 para hoje. A questão número 5 fala o seguinte, ó. Preencha as pirâmides abaixo, adicionando duas casas vizinhas e escrevendo a soma na casa acima delas. Então, olha aqui, observa para vocês analisarem essa questão, que ela não é tão difícil assim, ó. Teve alguns alunos que me mandou mensagem falando que não tinha entendido. Então, vamos lá. Vou para o quadro ali para explicar para vocês. Observe bem. Ele pediu para adicionar duas casas vizinhas e escrever a soma dessas casas acima. Então, olha aqui, ó, 20 menos 4. São duas casas vizinhas. Quanto que é 20 menos 4? 16. 16. Então, na casa de cima eu escrevo Explicar. Legal. 6, certo? Menos 4, menos quanto que vai dar menos 6? Você está devendo 4. Você precisa dever mais quanto para dar menos 6? Já deve 4. 8? Olha, você precisa dever 6, você já deve 4. Você precisa comprar mais quanto para ficar devendo 6? R$2, R$2. 2, então é menos 2. Menos 2 menos 4, você deve 2 e você deve 4, você vai Tô dever... entendendo, é fácil então, professor. Tô entendendo. É tranquila essa daqui. Agora, olha, você deve 5 e você deve 2. Você deve quanto, então, no total? Você deve 5, você deve 2, você deve quanto? 7. 7. Então, vai ficar menos 7. 7. Legal, não é? Essa questão? Agora, vamos lá. Ó. Lembra, sempre nas casas vizinhas, eu tenho que colocar o resultado na de cima. Você deve 7, você deve 6. Você deve quanto, então? Você deve 7, você deve 6. Você deve quanto? R$1. Não. Você deve 7. Vai lá e compra mais 6. Agora você está devendo quanto? 13. 13. Dever é menos. Menos 13. Agora, olha, você deve 6. Chega lá e entrega R$16 para a pessoa. Qual vai ser seu troco? 3. Você deve 6. Entrega R$16 para a pessoa. Qual vai ser seu troco? 10. R$10. 10. Positivo, né? É o seu troco. Uhum. Agora, você deve 13. Paga 10, fica devendo quanto? R$3. 3. Menos 3. Alguma dúvida na letra A da número 5? Tranquila, né? Vamos lá. Então, vamos entender essa daqui, olha. A letra B. 2 menos 1. Você tem 2, gasta 1, fica com quanto? Você tem 2, gasta 1, fica com quanto? 1. 1. Agora, você deve 1, paga com R$3. Qual vai ser seu troco? Você deve 2. paga com 3, seu troco é 2, isso mesmo. Lembrando que sempre eu tenho que escrever o resultado das casas vizinhas na casa de cima. Então, agora, 1 mais 2, 3, né? 1 mais 2, 1 mais 2, 3. E 2 menos 2? 2 menos 2?
0. 0. 3 mais 0. 3. 3. Fechou. Acabou a questão número 5. Alguma dúvida? Não? Então agora vamos voltar ali Não. no computador para fazer a 6 e a 7. Vamos lá, olha. Questão de número 6. Fala assim. Ao observar o extrato bancário, Ana ficou confusa, pois o valor do seu saldo não apareceu por algum problema de impressão. Então, o saldo dela saiu desse jeito aqui, ó, como está mostrado. Aí pergunta, de acordo com o extrato apresentado acima, determine o saldo de Ana. Então, agora a gente vai ver aquelas coisinhas assim, ó, crédito, débito, saque, depósito, para a gente saber quando é positivo, quando é negativo, ok? Vamos lá. No dia 1º de julho, o saldo anterior da Ana era de quantos reais? 500. 500 reais. Aí ela depositou no dia 2 de julho, 250 reais. Ela ficou com quanto na conta, então? Ela tinha 500 e depositou, ou seja, acrescentou 250 reais. Ela vai ficar com quantos agora? 750. 750, isso mesmo. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. O saldo dela aqui vai ficar com 750 reais. Só que lá no dia 3 de julho, ela depositou mais quanto? 300. 300 reais. Então, vai ser 750 mais 300. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 3, 10. Então, ela ficou com 1.050 reais. Só que aí ela sacou 1.200. Pensa comigo, ela tinha 1.050 reais. E aí ela retirou da conta 1.200. Se ela tirou 1.200 da conta, a conta dela ficou negativa. Ficou quanto negativo? De 1.050 para 1.200. Quanto? É só fazer o contrário, ó. 1.200. 150, professor. Isso, garoto. 150. 150, né? Não, Isso. professor, eu perguntava ali tomando. 150 mesmo. Desagrupa aqui o 2, vai ficar 1 e aqui 10, ó. 10 menos 5, 5. Sobra 1 e 1 menos 1, 0. Então, 150 reais. Então, ele ficou com 150. Depois, houve um depósito. Ela estava com 150 reais, o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Ela ficou devendo 150 reais no banco. E aí, teve um depósito de 400. Ou seja, vai ser 400 que vai entrar e o banco vai tirar quanto que ela estava devendo para o banco? 150, não é? 150. Então, quanto que é 400 menos 150? 250. 250. Você vai 250 positivo que ela ficou. Aí depois ela sacou 300 reais. Ela estava com 250 positivo. Tirou 300 reais, ela vai ficar devendo ou ela vai ter lá no banco? Vai ficar devendo. Vai Ela ficar vai devendo. devendo. Quantos reais? 50. 50. Qual a alternativa correta? 50 negativo? Isso, letra A. Alguma dúvida? No. Não. Beleza, vamos então para a última questão. Tá. Questão de número 7, é uma questão de raciocínio lógico, hein?
Em uma prova com 60 questões, as seguintes regras de pontuação foram adotadas. Para cada questão correta, o candidato ganha 4 pontos. Para cada questão incorreta, o candidato perde 2 pontos. Para cada questão em branco, o candidato perde 1 ponto. Yasmin fez essa prova e, ao verificar o gabarito, percebeu que tinha acertado 40 questões e errado 15. Qual foi a pontuação de Yasmin? Vamos lá, a prova tem quantas questões? 60. 60 questões. Ela acertou quantas? Ó, ela acertou 40 questões. Sim, vai ter tarefa hoje, Victor Gabriel. E ela errou quantas? Não tá movimentando. Ela errou quantas? 15. Vai ter. 15. Mas o total de questões é 60. Ou seja, ela deixou quantas em branco? Ratinho. Ela deixou 5 em branco, não foi? Foi. Porque o total de questões tem que dar 60. Agora vamos lá, vamos ver a Dinheiro. pontuação dela. Se ela acertou 40, cada questão certa valia quantos pontos? Ó, tá aqui, ó. Valia 4 Valia 2. 4. pontos. Vai. Então, 40 vezes 4. Vamos lá. 40. 4 vezes 0. É 120, professor. 4. 4 Tá, vezes oi. 4. Não, 160. 160. 160. Então, ela fez 160 Tô bugado. pontos. Não, é porque eu tô achando que é 30, professor. Tô bugado. Certo. Agora, para cada questão errada, ela perdeu quantos pontos? 160. 2, né? Calma aí. 2 vezes 5. 30. 10. Vão 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ou seja, ela perdeu quantos pontos? 30. 30 pontos. 30. E, ó, ela deixou 5 questões em branco. Cada questão em branco, ela perdia quantos pontos? 1, não é? Então, ela perdeu quantos pontos? 30? 30 mil. 30 pontos das erradas, 5 pontos daquela deixou em branco. Então, se ela fez 160 pontos, 160 menos 140. 140. Ah, Não, 130. 130. Quanto? 130. 130 menos 5. 125. 125. Então, ela fez na prova quantos pontos? 125 pontos. 125 pontos. 125 pontos. Alguma dúvida até aqui? No. Não? Eu vou revezando, tá? Perfeito. Então, nós terminamos a correção da atividade da aula passada. E aqui Aham, nós vamos falar de expressões algébricas, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente começa a ver aquilo que o pessoal chama de X. Deixa eu colar aqui para vocês verem como que eu organizei as questões. Vou fazer o seguinte, deixa eu interromper o compartilhamento, compartilhar com vocês do Word mesmo. É. Todos estão vendo? Sim. É para fazer Sim. essa tarefa, pô? Essa é a nossa tarefa de hoje. Então, hoje nós vamos falar de expressões algébricas, tá? Deixa eu só... Ferrou, já sou ruim em álgebra, agora destreu do que me ouvi falar. Que é isso? Não, É 2. Não, fiquem tranquilos, vocês vão tirar de letra. É o seguinte, pessoal, quando a gente fala de expressão algébrica, é o valor do desconhecido, tá? Então, eu fui explicando aqui, parte por parte, o que significa cada coisa aqui, para vocês não sentirem dificuldade.
Eu vou explicando, a qualquer momento que vocês sentirem dúvida, vocês podem me chamar, tá? Então, olha, Sabe? expressões matemáticas formadas por letras e números são expressões algébricas. Nós estudamos lá no sexto ano expressões numéricas, que é expressão só com número. Quando aparece letra, nós chamamos de expressões algébricas. E nós dizemos que as letras são as variáveis de uma expressão. Variável porque é assim, ó, o pão custa R$ 1 a unidade. Se você comprar 4 pães, você vai pagar quantos reais? O pão custa R$ 1. Se eu comprar 4 unidades de pães, vai dar quantos reais? Não? O pão custa R$ 1. Se eu compro um pão, eu pago quanto? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Agora eu tô, professor. Ok, então eu estou falando o seguinte, ó. O pão custa R$ 1. Se eu comprar 4 pães, eu vou pagar quantos reais? Quanto? Não? Victor Gabriel está me ouvindo? João também? Luiz Felipe? Todo mundo? Tá, Estou ouvindo muito bem. Sim. Então, me falem, por favor. Se o pão custa R$ 1, eu compro um pão, eu vou pagar quanto? Custa R$ 1 a R$ 1? unidade. Isso, vou pagar R$ 1. Se eu comprar 4 pães, R$ 4? 4 R$ 4. conto, Se eu comprar 50 pães, 50 50 reais? real. R$ 50. Perfeito. Oi? Então é o seguinte, ó. 50 pontos de pão, mas para que tanto Agora, pão? geralmente, quando eu não sei o valor, eu chamo de Comer uma pão é letra. bom. Então, por exemplo, olha, se eu falar que o pão custa R$ 4, eu vou escrever a expressão 4 vezes o x. Porque o x vai ser a minha variável, é o valor que vai variar. Então, por exemplo, se eu compro 10 pães, eu pago 4 vezes 10. Se eu compro 50 pães, eu pago 50 vezes 4. Eu estou colocando o preço do pão a R$ 4, tá bom? Se eu... Mas que pão caro, professor. Então, vamos lá. Pão Agora o caro da celular, por exemplo. peste O do... celular razoável custa R$ 1.200. Vamos supor. Nossa, Se eu compro um celular, eu pago 1.200 vezes um. Mas se eu compro 2 celulares, eu pago 1.200 sai Dois. 2.800 conto em 2 celular. vezes 2. E assim por diante. Não é Ou seja, 2.400, não? o que varia? É o preço do celular ou é a quantidade de celular que eu vou comprar? Ou a Quantidade de celular? quantidade. A quantidade de celular. Então, esse valor que varia, que vai variar da quantidade que eu quero, eu vou chamar de uma letra. Então, no lugar, eu vou colocar o quê? X. Se eu comprar um celular, o X é igual a 1. E se eu comprar 2 Uhum. celulares? O X é igual a 2x. 2. E assim por diante. Estão entendendo mais ou menos? Sim. É, Sim. É. eu Então, vamos lá, olha. Quando eu falo, por exemplo, que eu quero o dobro de um número. O que é o dobro? 2 vezes mais. 2 vezes. Perfeito. Olha, esse é o pensamento mesmo. Deixa eu compartilhar um quadro em branco. Senhor crescendo, Luazão. Que bosta é esse, menino? É assim, ó. Se eu... O que eu falei mesmo? O dobro, né? O dobro de um número vai ser 2 vezes... Você sabe que número que Senhor é esse? crescendo. 2. Não, eu falei o dobro de um número, mas eu falei qual número? Uai, Não. Não. Então, eu vou chamar de x. Então, quando eu falar o dobro de um número, é a expressão 2x. O triplo de um número, como que vai ser escrito, então? O triplo, menor. 3x? 3 vezes x. O X. mesmo, 3x. Certo? O quádruplo Certo. de um Certo. número, como que vai ficar? Professor, calma, eu vou desligar meu celular rapidão e liguei de volta por causa que bugou aqui um rapidão, beleza? Já Ok, eu tô volto para a aula. terminando aqui também, é bem rapidinho.
Então, é 4 vezes x. E assim por diante. Então, olha, o Eu vou ficar pra dobro, terminar. o triplo, o quádruplo. Todo mundo está entendendo? Sim. Agora, vamos lá. E se fosse, por exemplo, a metade de um número? Como que eu escrevo a metade? Eu divido ele por quanto? Jesus. Por X, Não, a metade de um número. Se eu quero a metade de uma laranja, eu vou dividir ela em quantas partes? Duas. sim. Duas. Então, quando eu falo a metade de um número, você não sabe que número que é. Então, eu vou dividir ele por 2. Mas eu vou chamar ele de quê? De x. Então, quando eu falo a metade de um número, é x sobre 2. E o triplo de um número? Essa aula vai ser bem rapidinha, né, professor? Vai, é bem rapidinho. X. X sobre quanto o triplo de um número? X sobre 3. 3. X sobre 3. O quíntuplo de um número? X sobre 5. Não, o quíntuplo. 5 vezes X. x. A quinta parte. Agora sim, ó. X sobre 5. 5. É isso que eu quero de vocês aqui nas questões de hoje. Vocês entenderem esse Dois. raciocínio. Entendeu? Quantas questões, professor? Só 3. Ah, e as 3 questões é as mais difíceis do mundo. Não. Eu selecionei as mais tranquilas. É para vocês pensarem mesmo. A outra parte da nossa tarefa vai falar de É pra sequência. pensar muito. A outra É. parte da nossa tarefa é para vocês fazerem o seguinte, verificar as sequências. Como, por exemplo, essa sequência aqui, ó. Vai de quanto em quanto? 2 em 2. 2. 2 em Perfeito. 2, 3 em 3, 4 em 2 em 2. 2 em 2. Nossa, que coisa é essa, mano? E essa sequência vai de quanto em quanto? 4. 4. Isso mesmo. Só que menos 4, né? É, Menos menos 4. 4. Ótimo. Sabendo disso daqui, vocês conseguem responder as nossas atividades. Tá bom? Beleza. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, declaro nossa aula encerrada. Liguem as câmeras aí Eu só dei. para a gente tirar um print. Só falta o Luiz Felipe e o João Pedro. Vamos lá. João Pedro está ligando já. Luiz Felipe, liga aí a câmera, por favor. João Pedro, vamos. Estava quase. Aí, professor, vai. Rápido. 1.000 milhões de anos depois. Deu certo, não? O quê? Liga a Isso. câmera aí, doidão. Eu Bora. liguei. Não tá ligado, não. Aí, agora foi. Ih. Vamos lá, gente, ó. Tirando o print em 3, 2... João Pedro, parece aí, rapaz. 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Alô? Alô.